bom dia, salve, salve. Pra dentro. Graças a Deus, hoje é sexta-feira. Rolê de sério. Rolê de sério. Olá, muito bom dia a todos e a todas. Hoje é dia 7 de março de 2025, sexta-feira, pré-pós-carnaval. Tá valendo, né? É isso aí, oba-oba! Começa agora o seu, o meu, nosso Rolê ICL. E eu começo dando os parabéns pro nosso grupo pequeno do ICL. É isso! Parabéns pro Cleison, menino bom aqui da nossa equipe. Palminhas, chat, palminhas pro Cleison, que são os bastidores que fazem este programa acontecer, tá bom? E no programa de hoje temos um seguinte, ó. Ufa, vou respirar. Mais um episódio racista no futebol. Vamos também conhecer as testemunhas de defesa de Jair Bolsonaro no inquérito do golpe. Cara, ele conseguiu arrumar defesa, cara, do que é indefensável. Mas tudo bem. E Guilherme Boulos, galera, olha, Guilherme Boulos anda tão afiado porque ele tá macetando um atrás do outro. Ele dá do tipo assim, cara, sem tempo, irmão. E hoje a gente vai mostrar pra vocês esse fio, essa sequência de macetadas do Boulos aqui no programa. E hoje aqui no ICL vamos mostrar e vamos trazer, teremos uma participação especial de Sara Zara, que vai estrear aqui no ICL a partir de terça-feira o programa Precisamos Conversar, que vai reunir uma mulherada incrível numa mesa para tratar de temas urgentes. E você sabe que quando mulher se reúne, a gente fala, né? Ou se a gente não fala, tá certo, Vitinho? Bom dia pra você. Bom dia, Robs, tudo bom? Bom dia. Tava aqui resolvendo umas situações, né? Porque DTV do rolê não para, né? Você sabe. Não para, não pode parar. Que é uma coisa atrás da outra. Tá até o Caio Marinato aqui, ó, comigo. Vem, aparece, Caio, pra suas fãs, ó. Manda um beijo. Meu Deus, é emergência mesmo, hein? Olha só, Aê! carinha dele. Tava em Passo Fundo ontem. Ah. Chegou de avião, porque o ICL paga avião pra galera. Isso. E, Robs, eu tenho uma dica hoje, né? Com o Vitinho com a palavra. A dica é: seja bom apenas uma vez. Porque se você for duas, será bom e alguém pode te comer. Cuidado na pós-carnaval, tá? Um beijo pra todo mundo. Vamos nessa. Eu gostei do bombom. Sabe por quê? Hoje temos bombons aqui no programa. Bombom número 1. E eu já vou chamar logo o bombom número 2, Sara Zara. Chega mais pro Rolê ICL, vamos dar uma cor aqui nesse programa. Olha quantos bombons na sua tela. Seja bem-vinda, Sara. Tudo bem, bom Sara é dia, demais. gente. Obrigada pelo convite. Muito bom Tamo ter aí. você aqui conosco. Bombom fora da Guga. caixa, né? Exatamente, bombom fora da caixa na pré-pós-carnaval, numa sexta-feira. Guga, meu amor, bom dia pra você, seja bem-vindo. Bom dia, Robs. Bom dia, Sara. Minha esposa é sua fã, inclusive. Ela te adora, pra Lígia. ela. Lígia te ama. Eu também te adoro muito, tenho visto muito seus vídeos e quem fez eu te conhecer foi minha esposa, Lígia. E bom dia, Robs. Bom dia, equipe maravilhosa. Vamos nessa. Bom dia, né? Mais um Guga. dia aí. Sou nessa? seu fã também, tá, Sara? O Vitinho Olá. aqui, sou seu Ai, fã. eu tô acostumada Desde com esse fã. negócio ainda. É normal. Daqui a Gente, pouco eu vão não- te parar na rua. Vai É se normal. acostumando, vamos falar a Sara do ICL. Não apanhar junto comigo, gente. Vai rolar, você vai ver. Sara, você vai ficar o programa todo conosco aqui, porque a gente tem muitos assuntos pra conversar. E eu Tô começo sabendo. rodando a vinhetinha pra gente... Vamos começar essa bagaça, vai. Bora. E é o seguinte, Bolsonaro, vou começar com ele, com o imbrochável, porque ele está desesperado, tipo mamãe quer o bolo. É isso, tá? Para Piada escapar sem graça, do né? inquérito do golpe. A defesa, né, pede que o STF escute 13 testemunhas apontadas sem pelo graça, né? ex-capitão, ex-presidente, né? E entre as testemunhas de defesa do Bolsonaro estão... Tá sentado, né? O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. O ex-vice-presidente Hamilton Mourão. Tem também o ex-comandante do Exército, o general Freire Gomes. Ó, tem o Pazuello, gente, Renato de Lima França, que foi o ex-subchefe de assuntos jurídicos.
Tem o Amaury Feres Saad, que é o advogado. Tem o coronel Wagner Oliveira da Silva, representante da defesa, na apuração das eleições de 2022. Ou seja, 13 pessoas que vão falar o quê, Guga? Explicar o quê, Guga? Você consegue adivinhar o que eles vão chutar, o que eles vão falar? Vão testemunhar o quê de defesa? Não aconteceu o golpe, isso? Pois é, tem gente aí que realmente vai defender Jair Bolsonaro, como, por exemplo, o Pazuello. Agora, esses nomes todos militares que ele chama, alguns são apenas para constrangê-los. A intenção do Bolsonaro é criar meio que um racha aí entre os militares. Então ele está chamando alguns que de fato vão defendê-los, outros que estariam ali na acusação, e ele tenta criar, assim, uns a favor, outros contra, portanto, um racha, e, claro, constranger aqueles militares que são contrários a ele. O Tarcísio, né, que está aparecendo a imagem dele agora, exatamente, para nossa felicidade. Vai se queimar com essa história, eu acho, né? Porra, Tarcísio, tá querendo fingir que não é radical, tá querendo fingir que é uma pessoa mais palatável que Jair Bolsonaro, alguém meio centrão, que apenas usa o Jair Bolsonaro, mas agora tá na mãozinha dele, tá comendo na mãozinha dele, vai ter que ir lá fazer o papel de um radical, porque defender o golpe do Jair Bolsonaro, defendê-lo do golpe, tentar tirar o Bolsonaro de cena, é agir como um radical. Você vai estar defendendo um golpista. Você vai estar pedindo para que um golpista fique impune. E a gente sabe o que aconteceu no Brasil. Ninguém é otário. Então, para o Tarcísio, que é um desses nomes aí da defesa do Jair Bolsonaro, é terrível essa condição de ter que defendê-lo. E ele vai ter que defendê-lo. Porque como o Bolsonaro não indicou ainda quem é o nome que vai concorrer à presidência, ele sabe que não é ele, mas ainda está jogando com isso, o Tarcísio não pode, em nenhum momento, ficar contra Jair, senão não vai ter o padrinho político que precisa para a campanha presidencial. Então ele está na mão do Jair, o Jair está jogando com ele, e muitos desses militares ficaram muito constrangidos aí nessa situação de terem que ser testemunhas dele, e o jogo do Jair Bolsonaro. Ele quer sair de cena, ele quer constranger. Vai sair de cena logo mais, né? De cena vai sair, né? Quer deixar estourar. Aí, logo quer mais. Deixar queimar Braga Neto, Mário Fernandes, né? Quer deixar na conta dos outros. Queima a comissão de frente que eu vou atrás, é isso, né? Peru do Bolsonaro. Sara, o nosso chat está muito feliz de ter você aqui, de ter um programa novo na grade, de ter duas bombons nesse rolê CL. Tá todo mundo aqui, ó, muito contente. Vou ler alguns comentários aqui pra você. Sara é ótima, disse a Janaína. Sara, te amo, a Cristiane. Rolê arrasando, só chocolates chiques, falando que a gente é chique, obrigada. Camarada dizendo o melhor também, quadro. Tá? Sara é maravilhosa. Falou chocolate, Vitinho, falou chocolate. Mas eu sou café com leite. Você é café com leite, é verdade. Aí já é cappuccino, né, meu querido? Aí muda. Sara, e aí, Bolsonaro vai ser preso quando, hein, minha querida? Quando? Olha o vídeo do Responda. Esse cachorro começou a latir, o inferno. Então, o que eu acredito opostos se atraem, iguais permanecem, né? Eu acredito que o Bolsonaro, ele não é esse menos que a gente acha. Ele é muito esperto, ele é muito inteligente. Porque um cara não conseguiria implantar um sistema, sabe? Com o nome dele no país e copiando o modelo do mundo. Então, acho que a gente subestima muito um pouco esse papel dele, sabe? De ser mais ou menos burro, mais ou menos chulo. Eu acho que a gente está ajudando a ele a crescer um pouquinho mais. Agora, quanto à defesa, todo mundo tem defesa. Todo mundo tem direito à defesa, com certeza. Não é nem direito. Você, por mais ruim que for, vai ter alguém que tá próximo de você que vai te defender. Nem que seja a mamãe, né? Isso. A mamãe e o papai, pelo menos, garantem. Às vezes a mãe nem faz, mas aí é o jogo da política. Quando você tá no alto, você compra as pessoas pro futuro, não é pra agora, né? Então, aquele tanto de benefício que vai distribuindo, cadeira para um, benefício a mais para o outro, relaxamento aqui e dali, não é de graça, né, por amizade. É para essa hora aí. Para quando você tiver só 2, precisa de 13, você tem mais 11 ali na fila que tá te devendo, né? E aí, o tal de vender a alma pro diabo, no caso, não seria o diabo, vender a alma pro Bolsonaro, que agora vai ter que chegar com a cara no público, assim, e defender o indefensável, né? E não adianta chorar, Bolsonaro, não adianta chorar, meu querido. Só a batata tá assando, cara. Não tem muito o que fazer. Gente, isso aí, depois, dá alguma coisa? Porque o Collor, pra mim, é um exemplo de que não dá. Não. Sabe?
Ai, Sara, eu tô Fenomenal. acreditando. Ih, ela até caiu, cara, porque eu ia dizer que eu tô acreditando. Eu só posso acreditar. Eu não consigo pensar Pra em onde outra você foi? possibilidade, Pra onde Sara. você foi, Sara? Pra onde você foi, Sara? Volta aqui. Voltou, tá aqui? Voltou. Voltou. Eu não Ah, consigo tá. pensar em outra possibilidade. Pra mim é uma só, cara, porque não dá. Porque Olha, Espero que se a ele for, história ele não vá pode se mesmo, repetir sabe? desta forma, sabe? A gente precisa entender, porque agora foi um golpe de Estado, Sara, é algo muito sério. Não pode passar batido. O nosso histórico já mostra que quando o caso não é bem resolvido lá atrás, ele volta a acontecer. E a gente viu isso Pois aqui. é, menina. Meu É o amor caso de do Deus. Collor, por exemplo. Então eu espero que se ele for, ele vá de verdade, sabe? Vá e não volte mais. Entendeu? Meu Deus do céu. E aí, O que eu acho que Guga? vai rolar? O que O você eu acha? acho que vai rolar? Eu acho que ele Fala, será, Guga. a priori, preso. Neste ano, ainda, julgado pela primeira turma do STF, já que a prerrogativa é julgar pela primeira turma. Pode Ele jogar tá querendo ir pro para pleno, eu acho que plenário, não, né? Ele Ele quer tá pro plenário para ter tá querendo jogar Nunes pro plenário. Marques pedindo vista, enrolando até o ano de eleição, que é o ano que vem, e misturando o julgamento com a eleição. Esse é o desejo Francamente. do Bolsonaro. Já o Xandão não quer que isso aconteça, então ele quer que seja julgado só pela primeira turma ainda este ano. Eu acho que vai acontecer que ele vai ser preso. O problema é o depois. Nem assim, ser preso não, ele vai ser condenado. Eu acho que ele vai se picar no Brasil, vai Cê correr acha? para algum país. vai se Tornozeleira fingir. nele, pelo amor de Deus. Ele vai correr. Eu acho que Bolsonaro fugirá, vai pedir asilo político em algum país, vai fingir que é perseguido e vai ficar esperando a próxima eleição de lá como um condenado, torcendo para que vença alguém que ele indique, porque quem ele indicar, ele só indicará sob a condição da pessoa perdoá-lo se tornar presidente. Tem Então, essa quem aí, o né? Bolsonaro indicar, se o nome do Bolsonaro vencer, ele não será preso, galera. Ele foge e ele só volta quando tiver o perdão do próximo presidente, se ele conseguir eleger. Por isso, mais um motivo para a vitória do Lula. Se o Lula se reeleger, aí ele vai ficar 4 anos lá, foragido, em asilo ou fugindo, até que depois do Lula, da reeleição do Lula, vença alguém que ainda... Aí a gente também não sabe como é que vai estar o meu capital Deus. político dele. O capital político dele pode nem existir mais, mas se ele ainda tiver força política, ele vai permanecer na intenção de eleger verdade. alguém que conceda o perdão. Guga, o Walter tá E ele perguntando pode ir onde pros você Estados comprou Unidos, essa gente? blusa aí. Essa blusa, galera, eu ganhei no dia da posse do Lula aqui em Brasília. Viu, É de uma Walter? loja de um cara que me parou na rua, que gosta do meu trabalho e que tem uma loja que vende só camisa progressista na internet. Ele é lá do Recife. É um cara muito... Eu esqueci. Ninguém nunca me infelizmente, o parou nome na dele. rua pra me dar roupa. Infelizmente. Impressionante. Mas ele me deu essa camiseta que eu adorei, ó. E atrás ainda é um número que a galera também gosta muito. 13, Brasil, 13. Mais pra esquerda, Guga. Mais pra esquerda, Guga. Isso, mais pra esquerda. Pode ir pra mais. esquerda, Pode ir isso, mais. isso. Perfeito. Ótimo. Deu pra ver. É o trezão, é o trezão. Eu vi, é Brasil 13. É o seguinte, Sara, aqui o pessoal não perdoa nada, apareceu de camiseta nova, topete novo, com berrante, sem berrante. O chat do rolê é isso aí, ó. Inclusive tem gente perguntando, olha, o Las 92, que o Guga conhece e eu não conheço ainda, tá falando o seguinte, pra falar com as deusas Sara e Roberta, pode mandar mensagem ou só por oração mesmo? O pessoal aqui é curioso, Sara. Você vai perceber que o pessoal aqui é bem curioso, viu? Ô, Vitor, viu? Não foi na 25 de março que o Guga comprou essa camiseta, tá? Tá respondido aqui pra todo mundo. Muita gente dizendo que vai ser prisão domiciliar com tornozeleira. A ver, Também cara. acho. A ver, você também Não acha? tem a galera, Também não acho. pode. A PGR tá pedindo 38 anos de prisão. Um cara que é condenado a isso tudo não pode começar já com a tornozeleira. Se começar e com a tornozeleira é uma palhaçada. Não, cara. é palhaçada. Ele Gente, não, vai ter eu alguma coisa aí sinceramente, nesse, eu não sei. não, ele vai ser trancado por um tempinho se ele estiver no Brasil. Por isso que eu acho que ele vai fugir, porque ele não, Mas não ele vai ter pode essa fugir, alternativa. gente. Explica assim, ele tem passaporte, ele pode viajar? Ele não tem passaporte, mas ele pode pular pra uma embaixada, por exemplo. Ele pode pedir Não, um se ele for pra asilo, por Argentina, exemplo. Ele já por fez isso, exemplo, né? Ele pode sumir, cara. Ele pode ir para os Não Estados precisa de Unidos? passaporte Se o Trump pra ir pra falar, pode vir, Argentina. Ele pode ir? Eu acho que não. Acho que viagem Poder ele internacional ele não pode fazer, não. Poder ele não pode, Mas se passaporte dele esconder tá no retido. Brasil, ele pode. Mas Ele- ele pode dar um jeitinho, né, Sara? Ele pode pular pra uma Ah, embaixada, ele pode ir pra Argentina, ele pode ir pra lá, ele pode ir pra cá. Tem Hã? meios dele sair, sim. Pô, gente. dele Tem não meios dele pode. sair. Por exemplo, Teoricamente não, mas... não, ele pode ir para Argentina. Ele não pode porque ele está sendo investigado, mas se ele quiser, ele sai só com a identidade para um país do Mercosul.
Mercosul, você entra com identidade, você vai para a Argentina com a sua identidade, você não precisa de passaporte para ir para a Argentina, por exemplo. Aí você vai para uma embaixada, e se você quiser ir, se a embaixada autorizar, se ele te considerar um perseguido político, aí você poderia, eu vou pesquisar, mas eu creio que sim, que com o país autorizando você entra, por que não? Se você está autorizado por aquele país, você vai entrar sem passaporte ou com passaporte. Se Ou você seja, Sara, ele pode dar um perseguido jeitinho, meu amor. O fato é esse. Estamos aqui todos Tinha que prender ele agora, né? nervosos. Aquela provisória, né? Tinha que prender ele por enquanto, aquela provisória. Uma tornozeleirinha só pra gente saber onde ele Tinha tá. que Pra prender. monitorar, né? Só pra ficar de olho, meu. O cara é ligeiro. Não vai querer por mim, morrer já na mandava- prisão, né? preventiva nele, já mete na cadeia, porque é um sujeito que já correu para a embaixada e que já deu entrevista dizendo que poderia fugir, sim, se fosse condenado. Ele falou, ele fez, e se a gente for olhar os outros casos da joia, ele tentou recomprar a joia que ele tinha vendido para enganar a investigação. O sujeito desse já deu 1 milhão de argumentos para sofrer uma preventiva. Só não sofreu porque é o Bolsonaro. Os bolsoloides vão tocar o fogo no Brasil se isso acontecer, e a injustiça fica sendo chantageada por esse medo de uma possibilidade de uma convulsão bosoloide. Mas o certo, claro, é prendê-lo, e ele já estaria preso se não fosse esse medo. Muita gente dizendo que ele vai fugir de jet ski, vai se enfiar num porta-malas de um carro e vai se picar pra Argentina. Olha, galera... E aí o Sérgio fala, prende o homem, gente. É isso. Cara, mas todo mundo dizendo que ele vai fugir de jet ski. Puta, seria filme Ele aí. pode fugir de Aí é balão Netflix, também, cara. né? Hã? Fugir de balão também é uma opção, gente. Ele pode desaparecer também. Balão vai tá tudo longe, bem. balão vai longe. Ele pode fazer igual os padres do balão, né? Balão é muito bom. Desaparecer Pega com um a monte de dica. bexiga. Olha, Vitinho, você Pega a foi dica aí, cruel agora. Bolsonaro. Balão. Tô brincando. Cara, deixa eu trazer um outro assunto sério, triste, Deixa. revoltante, e que a gente não cansa de falar, porque dia sim, tem um caso de racismo no futebol. Vamos trazer esse caso triste, porque, novamente, uma partida de futebol é marcada por atos racistas, e desta vez foi no jogo entre o Verdão, o meu Parmeira, e o Cerro Porteño, pela Libertadores Sub-20, cara. Ai, juro. A primeira atitude racista foi na substituição de Figueiredo, do Palmeiras, em que um torcedor do Cerro Porteño imitou um macaco para o jogador brasileiro. E aí, logo depois, o Luigi, que também saiu, foi chamado de macaco pelos torcedores presentes e recebeu um cuspe. O atacante falou ainda com a arbitragem para tentar resolver, sobre explicar o que estava acontecendo, se é que o juiz não tinha visto, mas assim, o juiz ignorou o fato. Tá? E aí o Luigi foi para o banco de reservas chorando. Para completar, no final do jogo, em entrevista, Luigi foi perguntado apenas pelo desempenho, pela performance do Palmeiras em campo. Ou seja, o jornalista ignorou completamente que ele sofreu racismo durante a partida, ignorou esse ponto porque não era importante, não era relevante, né? E aí o jogador ainda abalado, óbvio, não acreditou, que o jornalista estava perguntando sobre o jogo e não tinha citado nada sobre os atos racistas que rolaram na partida. E aí, ele chorando respondeu o seguinte, olha aí. Até quando a gente vai passar por isso? O que fizeram comigo foi um crime. Você não vai me perguntar sobre isso? Vai perguntar sobre o jogo mesmo? A Conmebol vai fazer o quê sobre isso? E aí, Sara, vou jogar para você, obviamente, como uma mulher preta, que você, enfim, contasse pra gente como é que você recebeu essa notícia, mais uma notícia sobre racismo, e se você vê alguma maneira de botar um fim nessa história, porque pra mim a pergunta é, até quando? O que é necessário ser feito para que a gente pare com isso? Eu digo um basta nessa situação. Casos de racismo acontecem. E o racista tava com o filho no colo, né? Vocês viram, né? Pois E aí, Sara? Mais uma vez é só virar o olho, que é o que dá de início, e depois voltar pro corpo. Eu passei a manhã de hoje conversando com o Thiago Life,
Porque eu não sei se você chegou a ver, no começo, foi ano passado, que a gente teve uma conversa bem acalorada, eu e o Thiago. Com certeza, a gente falou aqui no rolê sobre essa sua conversa com o Thiago, sobre a questão da Isso, bola de ouro, do Vini Júnior, aquele papo porque todo, né? ele falou de futebol e eu falei sobre a questão racial, que não era sobre o jogador, era sobre a questão inteira. Então não era sobre o Vini Júnior em si, era pra tudo, né? Dei meu exemplo de vida que encaixa, só troca os personagens. E aí o que eu entendo, o Thiago Life, ele é uma pessoa que igual ele falou, ele vai começar a parafrasear melhor, né? Porque às vezes a pessoa, ela não é racista, mas dependendo do que ela falar, ela colabora com o movimento. E isso é fato. Igual a gente não é capacitista, mas de repente no movimento que a gente faz, a gente vira, né? A gente fala uma coisa que não é do seu hábito, mas atrapalha. E aí eu tava conversando com o Thiago hoje justamente isso. E ele me disse que no começo do ano também teve outro tipo de ataque desse, com acho que é Léo, jogador. Gente, eu não sei o nome de ninguém, tá? Não guardo. Aí ele falou, Sara, é absurdo, como eu falei com você aquele dia. Todo dia tem alguma coisa relacionada a isso. E a Comebol ignora. É Comebol que fala, gente? Comebol, Sei lá, esse exatamente. povo aí, esse negócio de futebol aí. Ignora, né? Então, assim, acaba que eu sou muito realista, eu sou muito pé no chão. Eu entendo que essa briga não é nossa, porque o problema não é com nós, né? O problema é quem tá praticando. Só que acaba que reflete no nosso dia a dia. Então, infelizmente, é uma luta que mesmo que a gente não quiser, você tem que lutar essa merda, né? Aí o que eu penso? Poderia ficar um pouco mais menos injusto se cada vertente da galera de pele coisadinha assim de nós pretinhos se fechasse, sabe? Igual, por exemplo, no futebol. A gente só vê movimentos grandes reclamando ou falando, ou buscando justiça quando tem caso de racismo, quando é o Neymar, quando é o Vini Júnior, quando é um jogador de alta esfera, assim. Se for um menor, nem os próprios jogadores que a gente defende, que a gente vai lá e fala e tal, pela causa, não pela pessoa, eles falam alguma coisa. Então, hoje o que eu fiz? Ontem eu fiquei sabendo desse caso desse. É Luigi? Luigi. Menino. Aí eu fui no Instagram desses jogadores maiores. Não achei nada lá. Nada. Até a hora que eu olhei, tá, gente? Aí hoje, de novo, na hora que eu conversei com o Thiago, de novo. E o que eu reparei? Eu fui buscar também a informação. Quando aconteceu com o Léo, o Thiago foi um que falou no programa dele, né? Sobre essa questão racial com o Léo, no começo do ano. E agora também, hoje, dessa vez, eu não vi ninguém mais falando, sabe assim? Eu digo jogador mesmo. E aí o que a gente pensa? Esses meninos também que sofreram racismo agora, né? Infelizmente foram vítimas. A gente é vítima, né? Só fica esperando o ataque, porque parece que já nasce vítima, fica pronto pra merda. É um negócio que, assim, às vezes não se movimenta quando é com outro, sabe? Então a gente vai ter que. Gente, é que precisa. Eu não preciso ser repórter pra sair do meu lugar pra defender a sua causa, porque a sua causa é a minha. Quando acontecer com você. Então, eu acredito que, assim, infelizmente, esse pedaço ainda também é nosso. Não vai dar pra poder falar, vocês que lutem, que são brancos racistas, pra poder acabar com essa merda, porque a gente que sofre com isso. Então, eu acho que parte que pode resolver um pouco, ou tentar amenizar, ou fazer a Comebol entender que tem que penalizar, nem que seja o time, nem que seja o país. Fala, não vai ter mais torcedor aqui no campo. O problema é que ela não penaliza. O problema é que ela não penaliza. Sabe por que não penaliza? Porque pra eles sabem que no final, não vai dar nada. Entendeu? Sabe? Imagina se o Neymar... venha falar do Neymar de novo. Oh, meu Deus, olha o cancelamento de cada dia. Imagina se um dia o Neymar quisesse falar sobre racismo quando ele não é a vítima da vez. Não, mas o Neymar disse que não é preto, ô Sara. O Neymar disse que é filho de preto, então, mas ele não é. Porque ele só vai ser preto quando alguém jogar a banana, aí todos seremos macacos. Luciano Huck, Angélica, você, eu, toda a esfera da sociedade, do povo rico, classista, né? Mas aí, quando não é com ele, fica tudo certo. Então, assim, se cada vez que a gente se movimentar por causa de uma pessoa e não pela causa, não vai adiantar muita coisa, entendeu? É horrível. Isso com o meu pé no chão, saca? Com o meu pé no chão. Eu acredito que seria bom se o Vini Júnior viesse falar. Não é postar uma foto. E eu não tô transferindo a responsabilidade pra gente, porque é um peso que a gente carrega. Mas é um peso que tem que ser dividido. Porque aí eu venho aqui na minha rede social que tem, juntando tudo, 2 milhões de seguidores. E falo sobre isso. Mas o mundo tem bilhões de pessoas que já podem ser alcançadas por outras pessoas. Então imagina, se eu falo pra 2 milhões e o Neymar fala pra 259 milhões... Sabe? Aí o Vini Júnior vai pé, aquele tanto já fala também. Mas, infelizmente, a galera não quer esse desconforto, entende? Que é um assunto desconfortável. Então fica assim, né? Fica meio que a Comebol se sente livre, porque daqui a pouco passa esse choro desse menino, vai chorar outro, durante 12 meses todo mundo chora, mas não precisa fazer nada porque não tem cobrança efetiva, entende?
E ó, só para dizer, para confirmar que a Conmebol não faz absolutamente nada, Guga, em 2005, o jogador Grafite, né, do São Paulo, ele foi alvo de ofensa racista dentro de campo. E aí, mais uma vez, isso aconteceu na Libertadores. E aí, o cara, né, o racista, melhor dizendo, pagou uma fiança de 10 mil e foi liberado para voltar para o seu país. E aí eu fico me perguntando, né, enfim, é recorrente? Ninguém faz nada? Para o time de futebol, também eu entendo que sair da Conmebol, ele também deixa de ganhar um dinheirinho ali, né, Guga? Porque tá pingando no caixa do clube. E eu começo a pensar em qual seria a solução. Sai todo mundo de campo? O que deve ser feito, cara, para resolver essa questão? Você tem alguma sugestão, Guga? A única coisa que resolve é punição para valer. A Conmebol realmente... o que a gente vê é que quando você pune os times, tirando ponto, tirando o mando de campo, ou tirando a torcida, isso tem resultado. Tem torcidas que elas se blindam contra ataques que possam provocar algum tipo de punição. Tem torcida que já foi punida e que sabe que é ruim sofrer punição. E aí, se alguém chega lá e faz um ataque homofóbico, um ataque racista, a própria torcida se revolta porque não quer ser punida. A única coisa que resolve, infelizmente, é punir o clube e punir a torcida, não permitindo que vá ao estádio por um tempo. Isso dá resultado. A gente tem que ter esse tipo de ação. Infelizmente, eu não sou muito a favor de punição, mas a punição, em alguns casos, necessário, né? É necessário. É o que resolve. A gente tem lei para isso, né, na vida. O cara não pode se considerar um torcedor. A gente não pode deixar um torcedor racista entrar, né? Tá na arquibancada. Assim, não. E o que fora racista da arquibancada. E assim, mas juiz tem como que trocar a direção do que da Conmebol? Trocar um pouco do Conmebol, colocar a gente consciente, não tem como. Então, Sara, eu não sei, porque pra mim, né, eu até posso checar aqui. Sabe o tipo cara gente branca, esse assunto não me interessa? Esses são os cartolas do futebol brasileiro. Apesar de que o presidente da CBF é um homem negro, né? Apesar do presidente da CBF ser um homem negro. Agora, quem manda ali os cartolas, né, são aqueles caras que a gente conhece. E daí eu não vejo muito como esse assunto seguir adiante. Porque ainda vem com aquele discurso, né? Futebol tá fora, não se mistura com política, com questões raciais e tal. Meu, juro, esse negócio de futebol não se discute, gente, discute demais. Porque tá acontecendo tudo isso aí, porque ninguém discutiu no começo. É sobre Se tivesse isso. discutido no começo, não tinha virado essa zona toda assim. Tava um pouquinho menor. Agora, gente precisa ver como vai se comportar a Conmebol nesse caso. Aconteceu ontem à noite. Pode ser que eles tomem alguma atitude, porque vai ter pressão. O Palmeiras vai entrar com pedido de punição, então eles vão ter que dar uma resposta. Se a resposta for não farei nada, vai ser um mico. O presidente da Conmebol é paraguaio. Alejandro Domingues, o nome dele. E o jogo foi no Paraguai. É o país dele. Se ele não fizer nada, pode parecer que ele está querendo passar pano para não manchar a imagem do futebol paraguaio e do país dele. Então, nessa situação de ser ainda o país de onde pertence o atual presidente da Conmebol, é ainda mais delicada essa situação. Quando ele virou presidente da Conmebol, ano passado mesmo, numa reunião da Conmebol, ele fez um discursinho pedindo para não ter violência e para não ter racismo no estádio. Ele fez um discurso antirracista. Pedir não adianta, nada, né, cara? Desculpas. É isso, a gente tá vendo aí, ó, a a nota da Conmebol, né, repudiando o racismo, dizendo que vai avaliar o caso. Gente. É copia e cola do Google. Exatamente. Foi o ChatGPT. ChatGPT, escreve aí um texto aí. Vou avaliar o caso, né? Repudio, tá. Medidas práticas, Conmebol. É isso que a gente está esperando. O Palmeiras também se manifestou, tá? Mandou uma nota. Eu acho que o Palmeiras dizendo que vai atrás até as últimas instâncias. Provavelmente. Justamente por causa da Leila, que acho que é muito consciente, porque caso contrário, poderia ser que também não ia mover muita coisa, não. Pois é. A CBF também se manifestou, dizendo que seu departamento jurídico fará uma representação à Conmebol e vai cobrar punições para o caso de racismo. Gente, essa nota branca, essa chapa branca de nota escrita, já pronta, não resolve o caso. Queremos soluções práticas. Não dá mais, gente. Até quando? Pelo amor de Deus. O cara tá jogando futebol, a pessoa tá no supermercado comprando leite.
Não é possível, gente. Não é possível mais. Só para reforçar, Robs, o que a Sara falou é muito importante, de ter uma união sempre da sociedade e, claro, dos jogadores de futebol para cobrar isso. O Luigi é um garoto sub-20, é um jogo de sub-20, é um menino. E quando ele fala no final com o jornalista, eu quero até dar... supor que o jornalista não sabia do que tinha acontecido, Uau. por isso não foi para esse assunto. O Conmebol sabe, o juiz sabe, não fez nada, esses não tem como passar pano. O jornalista pode fingir que não sabia, mas o Luigi foi muito assertivo ao dizer que aquela galera tá em formação, é um bando de gente nova que tá jogando, Sim. é uma galera que tá se formando, e que você naquele ambiente, principalmente nesse ambiente, talvez se torne ainda mais importante uma punição e a repreensão de um gesto desse. Isso não pode acontecer nunca, especialmente garotos jovens que estão se formando, talvez deixe a situação ainda pior, se é que é possível ficar pior, e precisa ter uma união, como falou a Sara, dos jogadores, da sociedade, para qualquer caso. Não inclusive ser um de estupro caso também, né? daqueles jogadores, Porque o caso de estupro também, ninguém se manifesta quando é estupro ali, praticado pelos jogadores, ninguém fala nada. Racismo, ninguém fala nada. Chama pro futebol, chama pro pagode, vai todo mundo. Sabe? Agora, assim. um ponto positivo. Um ponto positivo que tem vai. essa briga toda aí. Boa, vai. Tem ponto positivo. É igual. Ai, do azul, meu Deus do céu, eu não vou lembrar. Pra mim, seu nome é Alexandre, você tem cara de Alexandre, mas não é Alexandre. Gustavo Noblar. Isso, Gu, como você falou. É porque eu associo as pessoas pela cara do nome, não é? Gu, como você disse agora, né? É um rapaz tão novo, né, que passou por isso, e aí é sub-20. Mas o ponto positivo agora as pessoas mais novas estão ficando mais cedo, né, conscientes mais cedo e conseguindo reagir. Poderia ser que Robinho passou por isso, Ronaldinho, o outro lá atrás, no comecinho, né, assim, quando eles estavam nessa época, mas por não ter informação, não ter força de ativismo na época, não tiveram coragem de falar, aguentou calado. Para esse menino conseguir expressar do jeito que ele expressou, chorando diante de uma coletiva, tocando num assunto que fere, mas que vai lá e dá na cara e mostra, aconteceu isso, todo mundo tá ficando calado, é um ponto pra gente pensar, caramba, ainda bem que o nosso trabalho tá dando resultado. Eu acho que é um efeito Vini Júnior também aí, né, Sara? Um efeito Vini Júnior, claro, eu vi também. Nessa posição do mais Luigi, cedo, né? Eles estão ficando mais conscientes e conseguindo se colocar nesse lugar de vítima racial mesmo, né? Não é tipo assim, vou ficar calada que eu perco. Não, o pessoal tá conseguindo aprender mais cedo. Por isso a importância da gente conscientizar filhos, sobrinhos, netos, menino de rua, qualquer pessoa que a gente conhece em relação a essa questão racial na sociedade, né? Pra ficar menos trabalhoso. Verdade. A André está sugerindo cortar o patrocínio. As empresas cortem os patrocínios, né? Por acaso, da Conmebol, né? Não tô falando nem do clube, tô falando da Conmebol. A gente força a empresa a fazer alguma coisa. Verdade. E aí, tá aí uma ideia aqui. Quem sugeriu foi a Andréia. A Iroque lembrando que racismo é crime inafiançável, isso aqui no Brasil, viu, a Iroque? Infelizmente só por aqui. Lélia dizendo que te ama, Sara. Sara, obrigada, Lélia. Sucesso aqui no nosso chat. Gesiane mandando beijo. O Lars dizendo que o Neymar é dinamarquês. Dinamarquês, sei. Flamerion adorando o seu sotaque aqui no nosso programa. Vitor dizendo gostei da entrevistada, parabéns. Murilo mandando beijo pro Guga, beijo pra mim. Ai, que delícia, viu, esse chat, ó. No mundo capitalista, a única punição viável é multa financeira. É por aí, cara. Tem que doer no bolso. Enquanto não doer no bolso, não resolve. É sobre isso, porque a gente está falando de jogos fora do Brasil, né? Se bem que aqui no Brasil também não há muita conta, mas aqui é crime, tem tudo aquele processo. Mas fora não é, né? Então, assim, tem que doer no bolso, Sara. Também não vejo outra saída, não, porque não adianta. Não mas adianta. Aqui eu tenho uma teoria que é da minha cabeça, tá, gente? É um achismo meu que eu penso o dia inteiro. Por que no Brasil o racismo é um crime inafiançável, que fala, né? Inafiançável, Isso. Porque assim, quando você vai preso por custódia, né? Que você pega o personal no flagrante e tal. Você vai para uma delegacia até você conseguir ali o julgamento de um negócio ou outro. Se paga aqui, a grana, quando você paga a fiança, ela vai para a delegacia, né? E aí, existe também uma verba que a delegacia recebe para poder cuidar dos prisioneiros ali. Aí, beleza. Você vai colocar uma pessoa que foi racista na cadeia. Ela vai ter dinheiro para pagar? Porque nem sempre tem. Às vezes tem.
Mas ele sempre tem. Mas se por acaso ela não tiver, até ocorrer aquela audiência de custódia e ela ficar presa, quem vai custear esse gasto desse prisioneiro lá dentro? Vai ser a delegacia. Se de repente o dinheiro não entra, quem vai repor? Entendeu? E o que a gente mais sabe aqui, o crime do racismo, ele é cometido por várias pessoas, inclusive de classe C, que não tem R$1. O povo fudido. O povo é sem um centavo, mas eles têm que fazer questão de ser racista, entendeu? Então, assim, ia juntar tanta gente. E é um crime que é feito tanto tempo que, imagina, se falasse, vamos prender, toda hora ia prender alguém. E aí ficar mantendo esse povo gastando com água, com luz, com comida lá dentro, gastando a verba que a delegacia recebe pra se manter, é gasto demais. Aí o retorno não ia compensar. Não é todo mundo que for preso que vai conseguir pagar fiança. Então tira, bota aqui aí na fiança, porque aí não prende ninguém. Porque fica assim, não é injúria racial, não prende por isso. Aí prende porque desacato, prende por um monte de coisa, por racismo mesmo não prende. É verdade. Então, na minha lógica, sabe? Eu acho que na minha lógica, por isso já não tem fiança. Porque senão ia ter que prender o povo por isso, ia gastar demais dinheiro de verba pública, e o delegado não quer pegar a verba gostosa que ele recebe, para poder fazer ali o que ele precisar na delegacia, dentro do mínimo, né? Para sobrar mais, para gastar com um monte, porque ia ter gente presa todo dia, tem gente presa demais, gente. Pois é. Mas assim, na minha cabeça, tá? Na minha lógica. Assim. Entendido, é o seu raciocínio, tá? Estamos acompanhando aqui. Deixa eu aproveitar que a gente está falando de racismo para trazer uma aula magna, inédita, que vai acontecer aqui no ICL, e tem tudo a ver com esse assunto, porque eu tô falando de um exemplo desse cara aqui, ó. Um exemplo dentro e fora dos ringues. É isso, o ICL vai trazer, né, uma aula sobre uma das figuras mais emblemáticas na luta pelos direitos humanos e também pela igualdade racial. Tô falando desse cara aqui, ó. Muhammad Ali, ó. Abre aqui, Vitinho. Esse é o cara, mano, que eu sou. Tenho certeza que Sara é, Guga também, o chat todo. Nós somos super fãs. Porque além de um dos maiores lutadores de boxe de todos os tempos, Ali foi um ícone, um verdadeiro ícone, um símbolo da resistência negra nos Estados Unidos e também fora dele. E provou que ser um campeão vai muito além de ser um esportista, de dar porrada no ringue. É sobre nunca baixar a cabeça diante da injustiça. E aí, a gente vai conhecer mais sobre o seu legado com a filha do Muhammad Ali, a Marion Ali, que é ativista, socióloga e também uma fera, que vai conversar com a gente no dia 16 de março, que é um domingo, às 8 horas da noite. E você não pode perder. Vamos conhecer a história de Muhammad Ali, contada Mas vai pela ser ali ou vai ser aqui, dele. Hobbs? Me Vai explica. ser aqui no ICL a história do Ali. Colou? Ficou bom? Mas você precisa garantir a sua vaga. Guga, onde a galera tem que ir para se inscrever para essa aula incrível, hein? No meu, no seu... No nosso? No nosso, no vosso, no meu, no teu, eu, tu, No eles, da nós, Sara. eles, estaremos todos no rolê ICL. Pra ele, rapaz. Pra ele. Rolê ICL.com.br. Eu quero do Pedro Lazarim, Luciana Santos, Juliano Marques, Bad Dog, a MH Schwautzer, toda a galera do rolê. Entrem agora, se inscrevam lá no roleicl.com.br. É a história de luta, não só dentro dos ringues, mas principalmente fora dos ringues, de Muhammad Ali, Cassius Clay, aquele que mudou de nome aos 22 anos de idade, A com lenda. um nome muçulmano, evitou ir para a guerra do Vietnã. Ele é o maior nome do esporte para muita gente, da história do esporte, exatamente porque foi um campeão dentro e fora dos ringues. Não adianta só ser brilhante no esporte, tem que ser brilhante também como pessoa, como ser humano. E ele foi. Por isso que para muita gente é o maior atleta da história, até acima do Pelé. Para muitos outros é Pelé e Muhammad Ali pau a pau ali, que é o meu caso, adoro os dois. Então se inscrevam e acompanhem aí, que vale a pena, lá no roleicl.com.br. É isso, gente. 16 de março, domingão, às 8 horas da noite. Tem! E vai ser demais, cara, porque quando a gente ouve, né, a história contada por alguém da família, tem toda uma emoção e tem toda uma verdade ali, né, Sara? Então, assim, eu nunca vi ela falando sobre o pai. Já vi entrevistas dele, já vi documentários e tal, mas eu nunca vi ela falando sobre o pai. Então, é uma oportunidade incrível e inédita aqui no ICL. Você vai assistir, né, Sara? Eu vou, menino. Até quando eu vou despertar aqui, senão eu esqueço. Ah, domingão, 8 da noite. Domingão, 8 da noite, é 16 de março. É isso. Deixa eu trazer Hobbs. uma pesquisa que saiu. Hobbs. Vai, Guga. Só queria dizer o seguinte, quem está aqui no chat dizendo que ama a Sara, inclusive elogiou a tatuagem. Você tá com uma tatuagem nova, Sara, que ela disse que... Qual delas não, que é tatuagem nova? não. Você reparou que ela Mas tem que te tatuagem, né, ama, Guga? amo a Sara, Lígia Noblar.
minha esposa. Ai, eu Olha vou juntar isso, eu vou vender esse povo todinho, ficar rica. Ih, rica! Isso que gostamos. Ai, obrigada, A Interpal. Lívia. Gente, deixa eu quebrar um pouco aqui o clima Deixa. e Pode contar pra quebrar. vocês que estamos vivendo aí os 40 anos da Axé Music, né? Vou lançar aqui a braba. Sara e Guga, vocês sabem qual música foi eleita a melhor nesses 40 anos de Axé? Chuta, Sara. A melhor, hein? Chuta, Guga. De toda a história? De Deve uns ser aquela 40? Eu vou atrás do trio elétrico, eu vou, não é essa? Se não for essa, Vai se for ser, essa, eu cantei faraó, eu falei faraó. Ah, tem a Faraó também, verdade. Ó, Como é que é aí, Guga, por favor? Não, ela vai falar assim, na boa. Faraó. Vamos fazer o seguinte. Gostei da dancinha. Vamos fazer o seguinte. Quem se inscrever na aula, né? Quem se inscrever na aula aqui, se a gente vê que esse número vai subir muito de inscritos, Guga Noblar vai fazer a dancinha no final do programa, combinado? Se vira, nego. É, vai dançar Baianidade Eu falei, Nagô. É Baianidade Nagô. Já pintou verão. Calor no coração. Vai ter que fazer essa coreografia. Foi eleita a melhor música de axé em 40 anos. Axé que Cláudia Leite não gosta muito, né, Sara? Foi essa música? Essa não foi essa não, mas tipo, não tá Ah. cantando, né? Iemanjá, papapá. Não. É, eu já fiz o meu conteúdo aqui. Eu falei com ela também, porque a gente se acompanha, né? Ah. Veja, tem hora que a gente tem que separar os negócios. Se não dá pra É. misturar a ponto de estar junto, Compõe. então, né? Mas Componha. aí, assim, é o que eu digo também, a falta de pressão de quem consome, entendeu? Então tem que passar a bola pra quem tá recebendo o negócio, porque não tem como. Então é o seguinte, quem se inscrever na nossa aula, no link roleicl.com.br, vai ver Guga Noblar, vou botar a Sara no pacote e eu também, fazendo a coreografiazinha de Baianidade Nagô aqui no final desse programa. Não sei de nada, não conheço a coreografia, mas a gente vai ter que inventar no Nem final desse dançar eu programa. danço, gente. Que dança. Mas qual música Tem ganhou, que ter um moleque? número, né? Baianidade Nagô. Tem que ter um número. Essa Baianidade que Não, você número tem, de então? inscritos. Aí setor, já pintou Ah, verão. o que eu ganho? O que eu ganho, gente? Canta pra gente, canta pra gente. Você Até agora, ganha o chat um tá programa confuso de qual no música. ICL. É Baianidade Nagô a música. Faraó é outra música, mas não ganhou. Faraó não ganhou. Ganhou Baianidade Nagô. E você já ganhou um programa aqui no ICL, Sara. Estreia na nossa, terça-feira. Vamos conversar. Estreia terça-feira, vamos conversar. Terça-feira. Cara, tá animada pra essa estreia aqui no ICL? Menina, eu ainda não digeri, você não tem ideia. Pra mim tá tipo, olha que lindo esse negócio, né? Não é? Olha, É, tá muito, Bacana. muito assim. Quem me acompanha aqui, né? Quem me conhece sabe. Aham. Não, quem me acompanha aqui desde o meu começo em 2020, eu acho que foi acompanhando a minha evolução, assim, sabe? Da área, nessa área aí que agora falaram que eu sou comunicadora, então eu vesti a capa de comunicadora. Que até então era só a converseira de Minas Gerais mesmo, né? Conversando fiada aqui. Mas quando me apresentaram lá o time, né? Aí eu falei, mas vocês estão me chamando pra estar junto? Que eu estranhei, falei, gente, porque Tiburi, né? A Nina Silva, a Sucena, a Ju, menina, a Ju, Paquita. Aí eu falei, meu Deus do céu, que onde que vocês me enfiaram nisso aqui? Mas aí eu tô começando a entender que eu também sou inteligente. Tô começando vá. Pô, mas Que tá muito delícia. legal, viu? Eu ajudei a gravar o piloto, tá bem interessante. Não, e um papo altamente menina, eu tô muito qualificado de mulheres sobre temas tão importantes que a gente precisa tratar, mas muita gente tem medo, né? Prefere pular, fingir que não tá acontecendo. Mas lá vocês falam tudo, né, Sara? Tudo. Ai, vai Bota começar a opinião na bastante mesa fiado. mesmo, é isso? Fala lá, fala no grupo, fala. Falei, gente, vocês estão queimando pauta. Deixa eu falar no dia. Mas assim, eu tô muito feliz, muito animada. Aham. E assim, eu acho que é uma vitória meio que conjunta, porque eu acredito muito que não é nem questão de ter seguidores, é ter companheiros mesmo, né? A galera que não conhece a gente, mas que apoia, que te engaja, compartilha vídeo e argumenta, sabe? Tem hora que eu vejo uns vídeos lá que eu fico pensando, gente, quem vê vídeo de 7 minutos, pelo amor de Deus? Até eu tenho dificuldade de assistir os vídeos que eu faço, que às vezes é longo, mas não tem como diminuir tanto. E aí, às vezes, quando eu vou olhar também o comentário, tem uns textos de todo tamanho. Eu falei, cara, a pessoa tá ouvindo, tá escutando o que eu tô falando e tá comentando porque ela prestou atenção. E eu acho que é isso que vai incentivando a gente continuar, sabe? Muito então, bom. assim, é uma vitória mesmo, vitória de verdade. Porque, mulher, eu sou dislexa, eu não sei nem ler.
entendeu? Praticamente, eu tenho algumas entendi. questões neurodivergentes que eu tô resolvendo agora também, né? Quais são essas, que eu também tô toda atrapalhada Tá aqui. descobrindo E aí. aí, ser convidada para trabalhar no ICL Notícias, né? Com esse time todinho, eu falei, gente, Quem ou tá seja, contigo? e Juliana aí, Baroni, tem Márcia Barone, Nina Silva, a Tiburi. Márcia, a Tiburi e a Açucena. Que bacana. Nossa senhora, que mesa é essa, Fora os Brasil? bastidores, né? Assim, que você fica, gente, misericórdia. Aí no dia que eu fui lá, quem tava lá era Eduardo Moreira. Eu falei, nossa senhora, gente, o homem tá ali. Aí ele, ui, Sarambara. Eu falei, gente, ele sabe meu nome. Eu falei, nossa, eu vou falar lá no Bradesco. Vou lá no banco, falar, olha aqui, ó, vocês liberam meu crédito que o Eduardo sabe meu nome. O Eduardo Moreira falou meu nome, é isso aí. Então, estreia na terça-feira aqui no ICL, precisamos conversar. Muito bacana, estamos aí ansiosos para acompanhar esses debates, esses temas que vocês vão trazer. É às 19, né? É às 19 19? horas. É às 19 ou 19h30? 19? Quem confirma para mim aí, por favor? 19. Vitinho confirmou. 19 horas, 7 da noite, galera. Aqui no ICL. Precisamos conversar. Vamos continuar esse programa, porque tem uma ótima para trazer, mas só depois da vinhetinha. Tem gente que tá afiada nas redes sociais. Estou falando do deputado do PSOL, Guilherme Boulos, que respondeu a Carla Zambelli, do PL de São Paulo, que fez uma publicação criticando a suposta ida do parlamentar para o governo Lula. A gente tem esse post aí do Boulos para mostrar? Ah, meu Deus do céu. Tem o post do Boulos? Guilherme Boulos. Carla Zambelli respondeu: rapaz, estão falando que Boulos foi indicado para o Ministério do Trabalho, mas não sabe se aceita. Alguém arrisca dizer o porquê? Aí vem Boulos. Ninguém liga para a opinião de uma deputada caçada. Boa noite. Nossa, Mel. Essa foi a última do Boulos. Tá afiado, né, Guga? Hã? Fiadinho, né? Boulos tá afiado. Ele teve que debater com o Pablo Marçal. Acho que depois dos debates para a eleição a prefeito de Sampa, ele continuou no modo turbo, né? Ele não saiu, mano. Caraca. Não saiu do modo turbo. Tem que zoar mesmo. Tem a Zambelli pra se meter. Zambelli já é capaz até de você, quem sabe, parar no Chilindró ou perto disso, porque tem um monte de rolo aí também. Ela levou um hacker para dentro do Ministério da Defesa para tentar inventar que era possível fraudar as urnas. Eles queriam criar uma cascata, uma mentira para continuar naquela narrativa contra a eleição, que era o que justificaria o golpe do Bolsonaro. Essa é você, Zambelli. Pois é. Você é uma incompetente que no máximo serve de bucha de canhão para peru do Bolsonaro. Alô, pistoleira! Podia ter ficado sem essa, né? E ó, quem também tomou uma lapada foi o Ciro Nogueira. Bota aí na tela, porque o Boulos tá afiado. Vamos ver o que ele respondeu. Vai. Ciro escreveu: o líder do movimento invasor do sem-teto, sob o teto do Planalto, seria a comprovação definitiva de que o governo está sem rumo e sem chão. Responde Guilherme Boulos. Entendo o seu desespero. Seu chefe vai ser preso e você vai perder a eleição para o Senado no Piauí. Toma a lapada de Guilherme Boulos, Guga Noblar. Medinho mesmo, viu, de perder a eleição para o Senado, né? Não é impossível não, viu? E Ciro Nogueira tá aí, tentando cada vez mais avacalhar com o governo Lula, né? Indo para essa defesa do Bolsonaro como se fosse um golpista, também de alguma maneira dando corda para aqueles que querem levar adiante algum tipo de processo que possa provocar o impeachment do Lula. Ele tá ali. Ele era o cara que foi colocado pelo Bolsonaro para comandar a Casa Civil, mesmo sendo do Pelo Centrão, Lula? né? Que não era braço direito, que não era ligado ao Ciro Nogueira, e foi colocado pelo que não era ligado ao Bolsonaro, e foi colocado pelo Bolsonaro para comandar a Casa Civil. Então ele está sentindo falta do poder que ele teve. Ele era praticamente o presidente. Nessa época, a gente fazia piada dizendo que o Bolsonaro era a rainha na Inglaterra, tinha um papel secundário só de aparecer, e quem mandava era o Centrão. E o Bolsonaro fez isso porque viu que sem o Centrão poderia correr algum processo de impeachment contra ele. Antes ele atacava o Centrão, no início, no primeiro ano de governo dele. Depois
deu o governo para o Centrão e passou a atacar o STF. Mas, a princípio, o golpe do Bolsonaro, a justificativa era os próprios deputados, que não o apoiavam. Ele não tinha maioria. Depois, ele se rendeu a Centrão e passou a atacar o Xandão. E o Ciro Nogueira, claro, foi o presidente do Brasil. Ele se sentiu dono do Brasil naquela época. E ele está sentindo falta disso, porque foi embora o poder dele e pode ir embora o Senado também. Sabe quem mais tomou um jab, Sara? Foi o Gustavo Gayer. Bota aí na tela porque o Boulos tá animado. Ó o Gayer, ó. Lula quer Boulos em um ministério. Será que ele finalmente vai criar o Ministério dos Vagabundos Terroristas? É muita petulância, né? Guilherme Boulos responde: não. Esse ministério seria pra gente bêbada, que mata alguém atropelado como você, ilustre deputado. Olha essa, Sara. Afiado, né? Ai, gente, ó, é que meu ponto de vista, eu trabalho com o terceiro setor desde 2012, então eu trabalho bem na base, assim, com presídio, né, socioeducativo, então, assim, acaba que a mente pensa um pouquinho mais a fundo, né? E aí, eu fico vendo, assim, essa confusão que eles arrumam na internet, que parece que virou uma saída meio que midiática, sabe? Uma estratégia midiática, porque o que eu sinto, de verdade mesmo, tem um monte de gente que me xinga por isso. Fala, gente, uma coisa, eu não consigo, eu não tenho condições, não tenho vertente que me caiba na direita. Isso é impossível, não combina o que eu penso com o que a direita tem proposto para a população. Mas o que eu sinto falta é que, essa garra, esse tanto de... afiedade, como é que fala? Que a pessoa tá afiada demais, tá? Eu queria que isso fosse também direcionado a projetos, a comunicação, sabe? Porque eu vejo que a esquerda ela é bem afiada em coisas assim, besta, comentarinho que não vai mudar muita coisa. Mas quando é um assunto que precisa da gente saber, sabe? Da galera da classe C, principalmente, que é a base, saber de fato o que é, o povo não se empenha tanto em vir lacrar. Entendi o seu ponto. E eu queria muito em defender as causas, algumas bandeiras que ficaram de lado. Assim. Deveriam ser assim, afiados, quando envolve o nosso, não tô falando palavrão, né? Os nossos negócios, nossos fundos. Sim. Porque, cara, igual aconteceu o negócio do Pix lá, a taxação, ficou aquele trem, ninguém vinha falar, ninguém ficou foi um trem danado mesmo. E aí, por que não veio todo mundo assim também fazendo o negócio? A sensação que eu tenho quando eu pego dois, né, tanto de um lado quanto do outro, parece que deixaram o celular em casa, aí os filhos deles da 5ª série, da 8ª série, pegou e começou a mexer com o outro, entendeu? Não parece que são adultos de direita e esquerda, não. Parece que são um bando de 8ª série. Mas, enfim, é que eu sou mais chata nesse caso. Entende? Eu entendo. Mas popular da... que bom que macetou, né? Que bom. Mas eu queria que fosse assim, sabe? Com tantos problemas a resolver, vamos ocupar melhor o nosso tempo. Acho que é um pouco por aí que você está dizendo, né? Isso. Ficou claro. Mas assim, nada de... Não tô desmerecendo a alegria da galera, não, que a gente precisa um pouquinho também, tá? É que eu tenho preguiça mesmo dos negócios. Preguiça. É muito perca de tempo com coisa que não precisa, entendeu? É verdade. Vai lá, Guga. Eu tô vendo que você quer falar. Essa possível indicação do Boulos para o Ministério do Trabalho está provocando uma treta no próprio PSOL, né? Então, assim, por mais que o Boulos esteja tendo que lacrar, de certa forma, na internet contra os lacradores, porque na internet, se você não lacra contra o lacrador, parece que você perdeu o debate. Eu até entendo o Boulos ter que usar esse linguajar na internet um pouco, com a Zambelli e com os outros, mas aí tem essa questão mais política e de conteúdo. E aí, o PSOL vai, de fato, ficar de vez como um aliado do governo ou vai pro lado do Glauber? Virou um racha, né? O Glauber Braga querendo que o PSOL se afaste um pouco do governo, não se entregue de vez, e o Boulos podendo entrar no ministério, fazendo com que o PSOL de vez vire um partido governista, e aí começou a rolar um racha. Tem um ladinho ali do Glauber Braga contrário ao Boulos, e o Boulos e o Glauber passaram, inclusive, a tretar, se alfinetar um pouco também por conta disso. Então, se o Boulos topar, tem que ver o que vai acontecer com o pessoal por conta disso. Mas no pessoal tá tendo uma tretinha. Mas por que ele não toparia? Ele vai topar, uai, gente. Até eu toparia. Ele quer, mas tem gente no pessoal que acha que o pessoal não tem que virar um partido satélite do PT, como é o PCdoB e outros partidos. Então, o Glauber, a Erundina, a Sâmia, tem uns 4 nomes ali do pessoal que é o Chico Alencar também no Rio de Janeiro, que não estão
muito convencidos de que o PSOL tem que ficar sendo um partido apenas governista. O Glauber acha que o PT, enfim, não segue a linha ideológica e programática do PSOL, então tá tendo uma tretinha. Tem uma treta interna aí, Sara. Interessante a gente resolver, trazer. gente. É só o como? Boulos entrar, chamar todos esses aí que tá contra pra colocar no bolo. Mistura tudo, fermenta. Meu Deus do céu, É fácil. Guilherme Boulos e Bora pra Gleisi setada de Hoffmann. notícias? Meu Deus, Guilherme Boulos e Gleisi Hoffmann no primeiro escalão do governo. Ai, segura! Roda a vinhetinha aí. Deixa eu trazer mais uma, porque o Banco Central informou que cerca de 8 milhões de chaves Pix estão com algum tipo de irregularidade na base de dados da Receita Federal. E por isso, elas podem ser suspensas. Prestem atenção no que eu estou falando, hein? Alguma irregularidade na base de dados da Receita Federal. Então, meu querido, é o seguinte, se você tem um CPF regular e usa o seu próprio CPF para fazer as transações, não se preocupem, porque esse recado não é para vocês. Eu tô falando isso, gente, porque parece que os bolsonaristas vão tentar tumultuar de novo essa história do Pix. Guga, segura! Nicolas Ferreira, pelo amor de Deus, cara. Não pode ouvir falar em Pix? Que isso, velho. Não dá, galera. O que partir da boca de Nicolas Ferreira, duvidem sempre, né? É muita mentirinha, é muita fake news, é muita distorção de informação. Não dá pra levar esse cara a sério. E, de novo, focando naquela galera que precisa do Pix, principalmente o pessoal mais classe média que usa o Pix e que, de certa maneira, se desespera com esse tipo de notícia, né? Cai, engole e se desespera e culpa o governo no fim das contas, que a intenção dessa turma, claro, é melar a imagem do governo. Duvidem sempre de Nicolas, e é complicado, porque o algoritmo da internet sempre joga essas porcarias pra gente também. Meu né? Deus, Mais será que a uma gente vai vez, viver essa onda Nicolas- de novo? Espero que não, né, Mais Guga? uma vez, Nicolas. É sempre ele. Eu acho que não vai pegar que nem a outra fake A news outra foi foi, pior. né? Foi demais. Essa não vai pegar tanta gente assim, mas, de novo, a mesma turma à frente. Mas sabe que esses negócios assim que vai saindo picadinho, isso aí é restoio da outra, né? Ah, com Ele certeza. jogou lá aquela e agora ele vai usar isso aí uns 4, 5 anos. Falou E em vai Pix, colar, viu? falou em Vai taxação. colar. Ó, Aí ele aparece. Ele Se tivesse aparece. um cara propaganda do Pix, ia ser a ele ia cara do falar, Nico. lembra de mim? Eu sou aquele. Pelo amor de Deus, daqui a pouco vem Erika Uma Hilton pra figurinha. fazer um vídeo pra rebater. E aí a gente não anda, né? A gente fica resolvendo coisas do passado e a gente não consegue resolver problemas reais. Porque exatamente como a Sara falou, algumas coisas estão deixadas de lado, né? Enfim, por essa guerra virtual, essa loucura de bater, essa lacração, essa coisa doida que, cara, juro pra você. Ô, Sara, Será que tem fim isso, o nosso Sara? chat Não, tá né? perguntando aqui se você gosta de homens calvos. Ah, não, hein? Olha Ó, a gente, intimidade. eu tô me esforçando pra gostar de Não homem. precisa pensar. A Sara é das minhas! A Sara é das Então, minhas! gente, o cabelo e sem cabelo é o de menos. Pelo Eita, amor nós. de Deus. Ô, Vitinho, a Sara acabou de chegar, cara. Pega leve. Não, é o chat. O chat Sabe? é assim. O Pra chat assustar é. a Sara. O chat é Cara, carismático. Ó, chat, eu sou uma pessoa pansexual, né? Então eu me relaciono com várias pessoas. Porém, as pessoas, né, masculinas estão um pouco mais complicadas. E isso com cabelo e sem cabelo. O negócio tá terrível. Então, às vezes, o calvície não é o menor dos problemas, entendeu? É o que vem de da calvície que atrapalha. É o que eu sempre digo, gente. Não tem cão, caça com gata. É isso aí, Guga Noblar. Você não Não pode. tem cabelo, caça com calvo, né? Guga não pode. Guga não pode. Eu fui à caça, mas eu é que acabei caçado por uma caçadora maravilhosa. Calma, Guga, calma. E jamais Esse Guga deixarei de ele ser tem uma cara de a Alexandre, presa gente, dela. que ninguém tira da cabeça dele Alexandre. Alexandre. Ô, Alexandre Cara, Noblar. eu acho que o Guga tem cara de Frederico, às vezes. Frederico, chamaria de Fred. Ai, Frederico. Guguinha. É muito formal esse nome, velho. Frederico, pra mim.
Não, acho que o Alexandre é mais, né? O Guga. Ô, Alexandre! Guga, Ô, 4 Alexandre! letras. Né? Ô, Alexandre, prepara a coreografia da Baianidade Nagô, que a gente vai encerrar o programa com ela. Sara também, prepara. Mas antes, posso dar a última... Oi? Teve muita gente Letícia, se inscrevendo. consegue dizer pra gente? Muitos, várias pessoas. Ih, cara, várias, muitas. Dança, Guga, dança, Sara. Deixa eu só dar um recadinho antes da dança, gente, rapidinho aqui, porque nós temos novidades na programação do ICL. Na próxima segunda-feira, às 5 da tarde, começa o ICL Urgente. Começa e estreia na nossa programação, tá? É Olha o novo quem tá lá, programa olha quem tá lá. jornalístico da casa, Eita. ao vivo, de segunda a sexta, com eles, Rodrigo Viana e a nossa querida ex-rolezeira. É nada, uma vez rolezeira, sempre rolezeira. Laura Cote estará junto com Rodrigo Viana, de segunda a sexta, a partir das 5 horas da tarde. Agora ou tua mulher tá aí do teu lado? ICL Urgente é uma estreia na nossa programação. Então não perca a partir de segunda. E aí, na terça-feira, precisamos conversar com a nossa querida Sara aqui, que é um novo espaço para a gente debater o mundo que está em transformação. Tem Juliana Baroni, tem a Sucena, Nina Silva, Sara Zara, e esse vai ser um encontro semanal que para discutir aí os temas mais urgentes da atualidade com aquele olhar necessário para esse mundo, né, em constante transformação. É isso, trazendo a vivência feminina para o centro do debate. Estreia na terça-feira, dia 11, às 7 horas da noite, tá? E aí, por conta de todas essas novidades, a partir de segunda-feira, o ICL segunda edição começa um pouquinho mais cedo, às 5:30 da tarde. Então, tem ICL Notícias, segunda edição. E 7 horas tem Vamos Conversar com Sara, e depois tem Rodrigo Viana com Lara Cote. Fiquei sabendo de primeira mão aqui, Robs. Que legal. A Juliana Baroni vai estar com nós no rolê segunda-feira. Olha só. Olha só. Vai comentar sobre Vitinho na Rua, que eu fiquei sabendo que ela amou. O Vitinho na Rua, tá ótimo, então. Gente, deixa eu agradecer a Sara. Obrigada, Guga. Agradecer a nossa comunidade aguerrida que tá com a gente. O pessoal adorou você aqui. E vão gostar ainda mais no Precisamos Conversar, no programa da Sara e outras mulheres poderosas. Agora é o seguinte, como tivemos inscrição na aula do Ali... Ela caiu. Ela fugiu. Ela fugiu. Ela não foi acredito embora. que ela fugiu na hora da coreografia. Não, volta. Vamos. Eu canto, tá? Comigo, Sara. Eu posso cantar? Vai pagar comigo. Posso cantar? Gente, agora pede só galera, ela vai cantar, Rob. Mas se inscrevam. Não acabem de se inscrever, não. roleicl.com.br, roleicl.com.br. Se inscrevam mais, que quem sabe se a gente bater recordes de inscrição, a gente consegue talvez até ressuscitar um dia o meu berrante, mas hoje é dia de Baianidade Negou. Daniela Mercury, maravilhosa. Eu e Sara pagando mico. Vai lá, Robson. Vou começar. Já pintou verão, calor no coração, a festa vai começar. Carnaval na Bahia, por favor, tava maravilha, nunca... Muhammad Ali não foi só o maior atleta do nosso tempo dentro dos rings. Ele foi o maior atleta dentro e fora dos rings. Ele se recusou a ir a uma guerra para lutar por um país que maltratava seus irmãos negros. Ele lutou contra o racismo, ele lutou contra todas as injustiças e por causa disso perdeu seu título, perdeu dinheiro, mas não perdeu a honra, a dignidade e gravou seu nome para o resto da história. No dia 16 de março, um domingo às 8 horas da noite, o ICL traz para vocês a história da lenda do boxe Muhammad Ali, contada por sua filha mais velha. Uma história com detalhes inéditos, nunca antes contado em nenhum programa no mundo. Para você não perder esse encontro histórico do ICL, clique no link aqui embaixo e se inscreva gratuitamente. Chame seus amigos e amigas para participar também. Ninguém pode perder esse evento. Até o dia 16.